Então, gente, vamos, né, iniciar, né? O pessoal já tem algumas pessoas aqui na sala, meus alunos do segundo e terceiro ano, acho que também tem um pessoal do primeiro ano. Que legal, gente, muito bom ver vocês aqui, viu? Então, fiquem ligadinhos mesmo, participem das atividades que no final do projeto vocês vão fazer um trabalhinho, viu? Que eu vou pedir para solicitar a vocês com base nessas atividades, tá? Então, gente, eu gostaria de agradecer, né, a Sabrina, gente. Sabrina é uma amiga pessoal minha, já tem um tempo que eu conheço Sabrina, tá? É uma mulher inteligentíssima, né? Uma pesquisadora aí das questões da história das mulheres, de gênero, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a nossa convidada de hoje, que gentilmente, né, aceitou o convite, né, para tratar sobre esse tema, né? Então, Sabrina, novamente eu agradeço aqui publicamente a sua gentileza e a sua disponibilidade, que eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, né? Tem muitas atividades a fazer e você ter disponibilizado esse tempo para fazer essa fala, né, com os estudantes, tá? Então, gente, vamos conhecê-la um pouco, né? Então, aqui, como o pessoal costuma dizer, né, vai stalkear, né, na internet para conhecer um pouquinho a pessoa, né? Então, vamos lá. Então, Sabrina Bezerra, ela é doutoranda pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, possui graduação em História pela UEPB e também tem graduação em Direito também pela UEPB e mestrado pela UFPB com foco na área de saberes históricos e ensino de História. Né? Foi professora substituta, né, no Centro de Biotecnologia da UFPB, né, entre os anos de 2017 a 2019, e ela desenvolve pesquisas nas áreas de História das Mulheres, trajetória de vida, memória, história do Brasil, gênero, direitos humanos, bioética e direito animal, né? Então, veja aí, Sabrina aí, né, ela domina aí várias, né, pesquisadora, tem interesse em várias áreas e, sobretudo, né, a proposta do nosso projeto que nós estamos desenvolvendo, né, esse mês, né, em referência ao mês de luta das mulheres, né, com o tema Somos Mulheres, somos luta, somos plurais. Então, ela é uma pessoa que realmente sabe, né, sobre a história das mulheres, sobre essa questão da luta feminista, que é o tema que a gente vai desenvolver hoje. Né, Sabrina? Sim, Solange, boa noite a todo mundo, né, que está aqui. Eu que agradeço o seu convite, lhe parabenizo por essa iniciativa. Você é uma professora excelente, inspiradora, inclusive. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, inclusive. Você é uma mulher que luta muito em todas as áreas, né, mas principalmente contribui muito para outras mulheres se empoderarem. E eu acho que vai ser bem bacana a gente debater esse tema hoje aqui, né? Ok, obrigada, né, Sabrina? A educação, ela nos coloca muitos desafios, né? Então, tem muitas temáticas que precisam ser debatidas, né? Quanto antes, quanto mais cedo, né? Os adolescentes, né, terem essa formação é importante, né? Se a gente quer construir uma sociedade que seja mais justa, que seja mais igualitária, a gente sabe, né, dessa diferença, essa desigualdade existente entre os gêneros. Então, se a gente pretende realmente combater essas desigualdades, esses temas eles precisam ser discutidos também em sala de aula e no ensino básico, né? Então, eu agradeço também a sua, né, o seu elogio. Então, gente, quando eu comecei a divulgar, né, a live, e aí eu disponibilizei para as pessoas fazerem perguntas, né? Então, uma das perguntas que surgiu foi para falar um pouco sobre Marielle. E aí, justamente, eu já estava com vontade mesmo de iniciar essa live falando um pouco de Marielle Franco, né? Porque no domingo, dia 14 de março, né, completou 3 anos do assassinato de Marielle Franco. Aí, só relembrando um pouco, quem foi Marielle Franco? Então, Marielle Franco, né, uma mulher negra, né, vereadora, lá no estado do Rio de Janeiro, né? Então, ela foi assassinada,
né, no ano de 2018, e até agora, né, ninguém sabe, né, ninguém foi preso, né, não foi identificado ainda o autor, né, do crime, certo? Então, Marielle Franco era uma mulher negra, né, socióloga, né, com mestrado em administração pública. Então, ela era muito atuante na comunidade que ela atuava, que inclusive também ela morava. Né? Então, por que ela foi assassinada? Porque ela fazia muitas denúncias. Né? Então, com certeza, isso mexeu com muita gente e terminaram tirando a vida dela. E vale lembrar que o nosso país, o Brasil, é um dos países que mais mata pessoas que defendem os direitos humanos. É uma coisa que nós precisamos refletir. Né? Então, Marielle foi uma dessas pessoas. Né? Então, a gente começa fazendo um pouco memória dela, né? Cobrando aí realmente justiça, né, para Marielle Franco. Né? Claro que não tem como a gente falar muito sobre Marielle, porque aí teria que ser uma live dedicada somente para discorrer sobre ela, né? Porque ela tem uma trajetória de luta muito grande, uma grande defensora, mulher feminista, né? Dentro da perspectiva do feminismo negro, que lutava, né? Pelas mulheres negras, pelos direitos das mulheres negras, né? Inserida ali na comunidade, né? No Complexo da Maré, que era onde ela vivia. Né? Então, eu agradeço, né? Foi até um colega, Jackson, ele é um grande admirador de Marielle Franco, né? Eu sempre conversava muito com ele sobre ela, ele realmente tem uma admiração pela história de vida dela. Ele quem pediu para falar, né, um pouquinho sobre ela. E uma segunda pergunta que surgiu foi de Isabelle. Isabelle é uma aluna do segundo ano, inclusive uma aluna muito dedicada, que eu tenho ela sempre muito participativa nas aulas, nas atividades, nas lives também. E aí ela perguntou qual era a importância dessa igualdade, né? Que a gente fala tanto em igualdade entre gêneros, então ela pediu para perguntar, né, sobre isso, né? Qual a importância dessa igualdade? Eu já tinha comentado anteriormente com Sabrina, ela disse, eu vou falar isso bastante, né, quando for discorrer sobre o assunto. Então, gente, o tema de hoje é, né, o papel dos feminismos, né, e falando feminismos no plural, né, na luta pela igualdade entre os gêneros e no combate ao feminicídio, tá? Então, vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, certo? Podem fazer perguntas que eu vou acompanhar aqui, tá certo? E aí, Sabrina, eu passo, né, para você começar aí a falar um pouco sobre esse tema, sobre essa proposta, né, que eu propus no tema. Então, né, só relembrando aqui, né, o título dessa fala, que é o papel dos feminismos na luta pela igualdade entre os gêneros e no combate ao feminicídio. Bom, eu inicio falando, né, o que é gênero. A gente fala muito gênero, 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 sexo, gênero, gênero, sexo, e muitas vezes a gente acaba utilizando de forma errada essas duas noções ou dois conceitos, né? Então, assim, para John Scott, que é uma pesquisadora muito famosa na área de gênero e que é importantíssima para todos os estudiosos de gênero, ela vai dizer o seguinte, que gênero ele nasce de uma disputa política e são os meios pelos quais as relações de poder, de dominação e de subordinação são construídas. Então, o que é isso, né? Veja bem, o gênero ele define papéis. Ele vai determinar o que é ser mulher na sociedade, o que é ser homem na sociedade. Já o sexo, ele está mais ligado à questão biológica. Então, o sexo é determinado dentro da perspectiva biológica, no momento em que a mulher vai ao médico, faz um ultrassom e vai se revelar. Tanto que se fala, né? O sexo do bebê, a gente vai dizer, é um menino, é uma menina. Só que ser um menino ou ser uma menina, dentro de uma lógica biológica, não necessariamente é exercer o papel que o gênero, que é uma construção social, coloca, né? Então, a gente tem que separar que gênero está dentro da perspectiva cultural e sexo está dentro de uma perspectiva biológica.
E pensando nisso, é que a gente pode, inclusive, entrar agora na questão da ideia da igualdade e desigualdade entre esses gêneros, né? Então, você nasce menina, você nasce menino, mas, como a Simone de Beauvoir vai dizer, você não vai nascer necessariamente um menino ou uma menina dentro de uma perspectiva de gênero, você vai se tornar. Por quê? Porque você vai aprender como é que tem que ser seu comportamento, como é que você senta, como é que você come, como é que você fala, como é que você se dirige, como é que você namora, como é que você trabalha. Tudo isso são coisas que a gente aprende, é da nossa cultura. E isso faz com que, vem fazendo com que, ao longo dos anos na história, nossa sociedade, as mulheres tenham sido colocadas em papéis inferiores aos homens. Simplesmente porque nós vivemos numa sociedade patriarcalista, muito machista, e eles colocam sempre as mulheres como sendo inferiores. Isso é um hábito, um costume, não é natural. A gente não nasceu inferior. Então, assim, isso é o mote principal para o surgimento do movimento feminista, que debate desde a sua primeira onda, que vai surgir no no finalzinho do século XIX na Inglaterra, quando as mulheres vão começar a reivindicar o direito ao voto, porque elas não podiam votar, já que elas eram consideradas inferiores, inclusive intelectualmente e ativamente na sociedade. Então, o voto delas não era algo que os homens consideravam importante, muito menos elas entrarem na política, era algo que poderia acontecer, e as mulheres começam a reivindicar. No Brasil, a gente vai ter esse movimento aqui também no início do século XX, né, que vai se chamar, né, as sufragistas. A Berta Lutz, aqui no Brasil, que foi a primeira mulher, inclusive, a entrar no serviço público no Brasil, era uma bióloga, ela vai lutar muito por esse direito para todas nós mulheres, né? E ela vai conseguir isso no governo do Getúlio Vargas, quando ele vai alterar o Código Eleitoral em 1932, e desde então nós mulheres podemos votar e ser votadas, né? Podemos entrar na política. Então, como a gente percebe, o gênero, dentro dessa perspectiva cultural, ele vai se construindo e desconstruindo, de acordo com o movimento da sociedade. Por esse motivo, o movimento feminista ele vem sendo tão atuante e sendo tão importante. Outra coisa também que é interessante. Na segunda onda do feminismo, como assim é chamada por alguns autores e autoras, né? Esse movimento vai surgir nos Estados Unidos na década de 60. E no Brasil ele chega aqui na década de 70, no período da ditadura. Na década de 60 a gente vai ter uma série de pensadoras e uma série de movimentos, inclusive, que são movimentos que estão surgindo nos Estados Unidos dentro da perspectiva dos direitos civis, que vão questionar esses lugares dessas pessoas, tanto de mulheres, com relação à sua liberdade sexual, com relação à pílula anticoncepcional, ela vai surgir nesse momento, o movimento negro também vai começar a ser muito forte, o movimento gay também, o Dia do Orgulho Gay vai sair dentro desses anos aí, os estudantes, enfim, movimento estudantil, movimento hippie. Então, todos eles está explodindo uma série de movimentos. No Brasil, esses movimentos vão chegar aqui na década de 70. A gente está vivendo um período de ditadura e na década de 70 muita gente tinha ido para o exílio. Muitas mulheres foram para o exílio, né, fora do Brasil, para poder fugir da prisão, né? E aí elas, fora do Brasil, elas começam a ter contato com essa efervescência que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na França. Vai surgir grupos de mulheres exiladas na França, brasileiras, que vão começar a se envolver fortemente com o feminismo lá. E quando elas retornam para cá, principalmente na década de 80, quando a gente já está num processo de transição de ditadura para democracia, elas já chegam aqui com essas ideias e vão trazendo essas discussões. Bem antes, inclusive, ainda no meado da década de 70, as que vão retornando também começam a inserir esse movimento aqui e vão trabalhar ele, né? Só que aí vocês vão pensar assim agora, mas na primeira onda vocês já não conseguiram a igualdade, o direito ao voto e tudo mais, mas tem muito mais coisa. E aí nessa segunda onda que é muito importante para a gente entender como é que esse feminismo sai do singular e se torna plural, se torna feminismos. Aí você vai dizer assim, mas por que feminismo? Já começou a bagunçar o negócio, né? Não começou a bagunçar, começou a organizar a coisa, né? Porque as mulheres começaram a perceber que a categoria mulher não era suficiente
para englobar todas as mulheres. Você tem que dizer mulheres. Por quê? Porque existe a mulher negra, existe a mulher branca, existe a mulher indígena, existe a mulher pobre, existe a mulher trabalhadora, existe a mulher que é dona de casa, existe a mulher agricultora, existe a mulher lésbica. Então, cada uma delas tem uma demanda. Cada uma delas passa por um processo de desigualdade que é diferente. Então, eu não posso dizer que a desigualdade de uma mulher branca, que uma mulher branca passa de classe média alta, é igual a de uma mulher negra, pobre e marginalizada. Não é, é diferente. Os níveis são diferentes. Então, a partir do momento que se compreende esses níveis diferentes, a gente começa a ter um debate sobre igualdade bem maior. Inclusive, esse debate aqui no Brasil vai surgir muito fortemente dentro da própria esquerda, que naquele momento colocava como sendo mais importante o restabelecimento de uma ordem democrática, mas não pensava em outras questões além disso, não pensava nas questões de gênero, nas desigualdades que as mulheres tinham, inclusive dentro dos próprios partidos. Então, isso começou a surgir e começou a ter um movimento maior, a se remexer na coisa, né? Então, tudo isso a gente vem vivendo desde esse momento, e na década de 90 chega, inclusive, né? Esse movimento da década de 70, 80 vai fazer com que surja um tipo de feminismo que é um feminismo universitário. Vai se chamar assim. Principalmente porque as mulheres já estão há muito tempo entrando nas universidades e elas vão começar a transformar. Inclusive, na década de 60 ainda nos Estados Unidos, as mulheres que queimam os diplomas delas, elas vão queimar como um ato de protesto, porque elas têm uma formação totalmente voltada para a ideia do homem, da sociedade feita pelo homem para o homem. E elas começam a reivindicar aquilo que hoje eu estudo, que é uma história das mulheres. Aí você vai dizer, não, mas a história das mulheres não é a história da humanidade? É, só que a gente nunca teve voz nela. Então, a partir do momento que a gente começa a se colocar e a ter voz, a gente também está lutando por igualdade dentro do campo do conhecimento. E isso vai fazer com que na década de 90 a teoria de gênero ela floresça e se difunda em todos os meios acadêmicos. E a gente comece a falar de gênero o tempo todo. E a gente comece a questionar. Só que o gênero ele acaba sendo muito polêmico porque existe uma série de distorções a respeito dele. Porém, nada mais é do que estudar como se dá as relações de poder e de força entre os papéis que vão ser estabelecidos culturalmente para se designar o que é ser homem e o que é ser mulher. E aí, é nesse momento que a gente entra também, né, no feminicídio, né, nessa lei que vai surgir e que vai trazer para a gente. Ela vai surgir em 2015 e que vai trazer para a gente uma nova qualificadora para o crime de homicídio. Porque o que é? O crime de homicídio, ele tinha 5 qualificadoras. O que são qualificadoras? São situações com as quais ocorreu o crime. E que isso vai determinar, inclusive, sobre como será a pena, o que será mais ou menos, critérios objetivos com relação ao crime, critérios subjetivos. E essa qualificadora, ela entra nos critérios subjetivos, né? Só para dar um exemplo para vocês, né? O artigo 121 do Código Penal, no seu parágrafo 2º, vai dizer o seguinte, que se o homicídio ele for cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, né, quando é aquele caso de pistoleiro, né, que a gente conhece bem. 2, por motivo fútil. 3, por emprego de veneno, fogo, explosão, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E o 5, para assegurar a execução, ou a ocultação e a impunidade ou vantagem de outro crime. Então, a pena a gente tem aqui que é uma reclusão de 12 a 30 anos. Esses eram as 5 qualificadoras que existiam até 2015. Então, em 2015, a gente entra com a 6ª, que vai dizer o seguinte, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Isso começou a dar um nó na cabeça das pessoas, né? Porque muita gente começou a dizer assim, não, mas
já existe a Lei Maria da Penha, já existe isso, então será que existe um motivo só para matar por ser mulher? Então começou a se questionar muito isso, o que seria esse motivo, o que seria o feminicídio, né? Então, no parágrafo 2º dessa nova lei, né, do feminicídio, vai dizer o seguinte, que considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime vai envolver, né, violência doméstica e familiar, ou seja, já vai ser resultante de um quadro de violência que aquela mulher já vem passando dentro da sua casa ou dentro de uma relação, né, que pode ser que a pessoa não more junto, mas, enfim, acaba sendo uma relação de afeto, que é um afeto bem estranho, né, não, nem deveria ser chamado de afeto. Sim. 2, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E ainda vai ter umas hipóteses de aumento de pena, né? Que vai ser, tipo, durante a gestação, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, ou com deficiência, e na presença de um descendente ou ascendente da vítima. Essa questão de descendente e ascendente da vítima é uma coisa muito comum, principalmente descendente. No final do século XX, meados do século XX, a gente sabe de muitos crimes de mulheres que foram mortas na frente de seus filhos, né? Pelos seus companheiros. E isso é uma coisa que a gente precisava ter no nosso Código Penal para tratar. Porque não é uma questão de ser simplesmente um crime de homicídio como qualquer outro. Existe uma motivação que é uma motivação de formação cultural, social que está ali. Onde o homem acredita fielmente que ele é dono daquela mulher, que ele é superior àquela mulher, que ele não pode ser menosprezado por ela. Então, que ele precisa meio que se colocar. Tanto que, antigamente, né, os homens que matavam as suas companheiras, eles acabavam alegando a questão da honra, né? E Da isso honra. era aceito no Código Penal, no início do século XX. Essa questão Você da sabe, defesa da honra e tal. e, Então, recente, e recentemente estava se discutindo isso, que teve exato. aconteceu um feminicídio e a defesa foi recorrer a essa questão de defesa da honra. Aí, se eu não me engano, o Supremo Tribunal estava revendo aí para tirar isso, porque é um absurdo, né? Ainda em pleno século XXI, utilizar isso como defesa, né? Defesa da honra. É porque, infelizmente, o nosso Código Penal ele precisa de uma atualização urgente, porque ele é de 1900 nós temos, então ele precisa ser atualizado, precisa passar por uma reforma, né? Esperamos que um dia passe depois que toda essa situação de pandemia acabar. Inclusive, a pandemia é uma coisa que vem revelando para a gente números altíssimos de violência contra as mulheres e de feminicídio também, porque as pessoas estão em casa, trancadas, né? E com um agressor, e fica muito mais fácil para ele criar uma situação de dependência para essa vítima e de cárcere privado, né? Porque ninguém vai estranhar se fulaninha não tá mais saindo de casa. Porque tá todo mundo em casa mesmo, se cuidando por causa do coronavírus. Então a gente tem que ficar muito atento. O combate ao feminicídio, o combate à violência contra a mulher não é um combate que ele é feito apenas com a lei, apenas com a justiça ou com a cadeia, mas é também uma questão de educação. Então, a gente está aqui hoje debatendo isso é muito importante para a gente compreender como essas construções sociais elas nos afetam e nos fazem acreditar numa verdade absoluta que não existe e cometer vários tipos de discriminação até chegar à ideia de um crime, porque você tem certeza que você pode cometer aquele crime, já que culturalmente você foi criado e ensinado que a mulher é inferior a você. Então, ela não pode lhe ofender. Verdade. Sabe, Sabrina, você estava perfeita a sua fala. Parabéns. Eu achei muito importante quando você disse, né, dessa importância do feminismo no plural. Muitas vezes, até mesmo quando eu estou fazendo algumas leituras, eu percebo isso. Ah, porque a mulher era para viver só no espaço doméstico, ela não poderia trabalhar isso. Aí eu penso assim, peraí, de qual mulher você está falando? Né? Porque
as mulheres pobres, elas sempre trabalharam, tiveram que trabalhar para sobreviver. E quando a gente vai falar das mulheres negras, das mulheres que viviam sobre a condição de enquanto escravizadas, né? Então, quantas mulheres, né, negras trabalhavam tão quanto os próprios homens que trabalhavam, por exemplo, aqui no nosso exemplo, no Brasil, né, enquanto vigorou a escravização. Quantas plantações de cana-de-açúcar, a plantação na região sudeste das plantações de café, né? E por acaso nessas plantações só trabalhavam homens pelo fato deles serem homens, por eles terem mais força? Não. O trabalho era exercido por homens e por mulheres. Né? Tanto que tem aquele discurso, né? Daquela, eu acho muito difícil falar o nome dela, é a Sojourner, né? E ela, gente, pronunciar o nome dela é complicado. Mas ela é uma mulher negra, né? Que viveu foi escravizada, né? Ali nos Estados Unidos, nas colônias do Sul, onde vigorou a escravização, e estava no discurso dizendo, porque mulher sim, assado, e ela disse, eu não sou mulher, eu não trabalho, eu não sou mulher, né? Ficou essa frase, né? Então, por isso que é importante, né? Quando a gente fala em feminismo, a gente fala no plural, e também para que a gente possa entender que não existe esse conceito, né, universal do que é ser mulher, né? Dizer, mulher é assim, mulher é assado, porque existe essa diversidade e as pautas de luta são diferentes, né? As pautas de luta de uma mulher branca de elite é diferente de uma mulher negra pobre. Aí quando a gente vai para a questão das mulheres indígenas, da mesma forma, hoje se fala, né, no feminismo indígena, e quando a gente fala também das mulheres LGBTs, né, que também precisam dessas pautas de lutas diferenciadas, porque a gente vive dentro de uma sociedade, né, que existe esse padrão, né, heteronormativo. Então, quando você foge desse padrão heteronormativo, pronto, você é anormal, né? Então, são outras pautas de luta, que uma coisa que eu sempre falo muito, né, que geralmente as mulheres transexuais, né, elas dizem, o lema, né, que elas utilizam é pelo direito de existir. Então, veja, né, nós, por exemplo, né, no caso, seria nós que nos identificamos, né, com o nosso sexo biológico, a gente não tem problema da questão da aceitação, mas uma mulher trans, sim, né? Então, assim, então realmente eu achei muito importante para que as pessoas entendam que as pautas de lutas são diferentes. E principalmente quando a gente vai para as comunidades periféricas, onde tem as mulheres trabalhadoras, as mulheres, né, que são pobres, as pautas de lutas são outras, que precisam ser visibilizadas e precisam também ser trabalhadas para justamente diminuir essas desigualdades. Achei perfeito, né? E aí, uma coisa também que a gente precisa destacar, né, Sabrina? Que o quanto que a luta feminista é importante na conquista por direitos, né? Então, a gente tem muito que agradecer, né, a Berta Lutz, que era uma mulher branca, uma mulher de elite, né, que teve a oportunidade de estudar, inclusive ela estudou fora, né? Se eu não me engano, ela tem 2 formações, mas foi uma mulher que contribuiu muito, porque ela lutou pelo direito da gente ter direito ao voto e de hoje poder fazer parte do espaço político, que é uma coisa que ainda precisa, né? As mulheres precisam se identificar que fazer política é coisa de mulher também, né? Porque ficou tanto tempo, né? Os homens, né? Trabalhando, né? Nesse sentido que muitas vezes as mulheres não ainda se identificam. A gente precisa que as mulheres tenham mais iniciativa para poder participar, para justamente elas estarem nesses espaços e fazer políticas públicas para o grupo que ela representa, né? Então, é interessante. É muito importante. Não, e é interessante você tocar nesse assunto, Solange, porque me lembra uma questão que tá ligada de novo à questão da igualdade, né? A gente sempre fala assim, a gente tem uma cota, inclusive, para as mulheres entrarem em partidos, né? Todos os partidos precisam preencher essas cotas e, mesmo assim, encontram dificuldades. Mas aí a gente pensa assim, mas será que é porque a mulher não se identifica ou não tem interesse? Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes ela não tem interesse também pela própria formação educacional, de isso não é lugar de mulher e tal.
Mas outras vezes você percebe o seguinte: observe as mulheres que estão em cargos políticos, que têm filhos, ou que são casadas, enfim, a gente acaba com uma sobrecarga muito maior. Nós lutamos para ter direito ao trabalho, para ter direito ao voto, para ter direito a entrar na política, mas quando a gente trabalha lá, chega em casa, tem que limpar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que dar atenção, tem que cuidar do pai, tem que cuidar da mãe, tem que cuidar, enfim, tem que cuidar. É tipo assim, e isso é colocado pra gente, inclusive, como uma coisa que a gente tem que sentir orgulho de ser a super mulher. Eu conheço muitas mulheres que entraram em depressão porque elas não conseguiam ser a super mulher que a mídia fica o tempo inteiro dizendo pra gente que a gente tem que ser. E a gente não consegue ser, não tem como ser, tá entendendo? Porque o cara chega em casa, ele trabalhou lá o dia inteiro como vereador, como prefeito, como que quer que seja, ele chega em casa, tem comida para ele, tem roupa lavada, tem tudo resolvido, sabe? A mulher chega em casa, ela vai para uma segunda jornada de trabalho, entendeu? Às vezes já é a terceira, inclusive. Então, se você não der conta da vida doméstica, aí você fica o quê? Você fica... quem é que vai fazer para você? Né? Não tem quem faça para você, porque a gente é criada nessa lógica. Então, não se enganem, não se deixem iludir por esse discurso, que é o discurso de ser super mulher, que é um discurso muito parecido com um discurso do pós-guerra de rainha do lar. Voltem para os lares, vocês são as rainhas dos lares. Então, isso é só uma palavra bonita para ela escravizar, certo? Então, a gente tem que pensar, olha, eu quero igualdade, eu quero trabalhar, e eu quero ter igualdade. Se eu trabalho e o meu companheiro também trabalha, e eu chego em casa cansada, do mesmo jeito que ele chega, e tô com fome como ele tá, não sou eu que tenho que ir pro fogão e ele ficar sentado no sofá descansando, não. Ele tem que me ajudar também. Não é uma questão de igualdade, de dividir o mesmo peso, então a gente tem que pensar nessas questões. A gente tem que praticar. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil romper com isso porque é cultural. Muito difícil. Você vai ser apedrejada, vai ser chamada de anormal, vai ser chamada de uma série de coisas, sabe? Mas você precisa se colocar. Você precisa se colocar pelo bem da sua saúde mental, sua saúde física e para você exercer igualdade. Então, assim, não é uma questão de, eu vou colocar o cara para limpar a casa. Não. Ninguém tá dizendo aqui que você vai sentar no sofá e botar o cara para limpar a casa, porque a gente não tá querendo trocar de papel, a gente tá querendo igualdade. Então, a gente quer igualdade. Se eu chego, eu tenho que trabalhar ainda em casa, eu preciso dividir essa carga, porque fica mais leve para mim e para outra pessoa. Então, igualdade é isso. As pessoas confundem muito, distorcem muito o que é feminismo, colocam o feminismo como sendo uma guerra contra os homens, ou então eu já vi algumas frases assim, sou feminina, não sou feminista. Ninguém está dizendo para você deixar de ser feminina, sabe? Se você quer usar batom, se você não quer usar, se você quer ser dona de casa, se você quer casar, quer ter filho, ok. Se você não quer, ok também. O feminismo, ele traz para você essa possibilidade de, essa pluralidade para você viver aquilo que você deseja ser, o que você quiser, do jeito que você quiser, sem que você se prenda a um papel que é estabelecido socialmente para lhe aprisionar. Exatamente. Isso também... pode falar. Sabrina, tem alguns comentários aqui de Orlânia. Orlânia é uma amiga também, ela também é uma feminista também, ela fez história na UFPB, ela fez um comentário aqui. O desafio é compreender essa diversidade de bandeiras e principalmente algo que ainda fica secundarizado, que é o debate de classe. Ela chamou atenção para isso. Professor Exílio, que é professor de física da minha escola, também está aqui parabenizando, temática muito pertinente, parabéns pela iniciativa. Obrigada, professor Exílio, pela presença. Aí Orlânia continua, né? Nem precisamos ser super mulheres, né? Precisamos avançar na divisão sexual do trabalho, que Sabrina falou também. E Cíntia também, colaborar. Eita, quase que não sai. Ela também fez um comentário, vou até mudar para não cair no erro. Mas precisa ter cuidado com essas representatividades, porque tem algumas mulheres que, quando estão em cargos políticos, não reconhecem as pautas femininas e só reproduz a velha política patriarcal. É verdade, Cíntia. Por isso que é importante a questão da educação, né, Sabrina? Exatamente.
Porque muitas vezes é uma coisa que é o seguinte, não é só porque ela é mulher que eu não posso criticar se ela está fazendo um trabalho, está num cargo de representatividade e que não está representando os interesses das mulheres, ou pelo menos de um grupo de mulheres, sabe? Porque você também entra na política e você vai representar um grupo, você vai representar uma demanda. A gente no feminismo não dá conta de tudo, imagine uma pessoa só num cargo político. Então, se você não está correspondendo àquela demanda, você precisa sim receber crítica, precisa sim repensar o seu lugar, repensar o seu papel e não ficar se colocando com uma bandeira feminista ou então de interesses femininos sem lutar por esses interesses. Né? Porque isso é muito triste, inclusive. É uma situação que a gente passa muito na política. Muitas vezes, né, já tem alguns trabalhos de algumas pesquisadoras na área de história das mulheres e política, em que a gente acaba vendo são situações bem tristes, de mulheres que entram na política como testa de ferro, assim, de homens, dos seus maridos, primos, pai, irmão, enfim, aí o cara não pode mais concorrer, e aí ele coloca aquela mulher da família para concorrer no lugar dele, mas é ele que responde, sabe? Quantas e quantas vezes a gente não vê vereadoras, prefeitas, governadoras, que quem manda de fato naquele cargo, quem está ali dando as ordens no poder é o seu marido, é o seu pai, é o seu irmão. Então, isso é uma coisa que é muito triste ainda. Por mais que a gente tenha legislações, por mais que a gente tenha esclarecimento, por mais que a gente tenha movimentos feministas, por mais que a gente tenha cotas para as mulheres entrarem na política, mas é nessas relações, nessas redes de poder que a gente vai encontrando, inclusive, essas formas que são formas que vão tentando se estabelecer com outros nomes, de outras maneiras, mas sendo que ainda é o velho patriarcado que está ali por trás, sabe? Então a gente tem que resistir a ele. Tem que resistir porque ele não largou o osso ainda. Ele ainda está aqui presente. E a gente precisa perceber essas teias que nos envolvem e que nos aprisionam, que se a gente não criticar, se a gente não se posicionar, se a gente não abrir o olho para perceber. É verdade. Ô, Sabrina, tem uma outra pergunta aqui de Cíntia. Ela está perguntando o seguinte: Sabrina, você acha que algumas religiões reforçam essa cultura patriarcal? Se sim, poderia dar exemplo como isso acontece? Eita, Cíntia. Pergunta polêmica. Ela está querendo, assim, né, trazer à tona aí as polêmicas. Eu acredito que sim. Muitas religiões fazem isso. Mas eu não posso dizer assim, nossa, é a religião em si. Muitas vezes é a forma como a religião é interpretada ou praticada. Muitas vezes é isso, sabe? Porque não é uma questão de, nossa, a religião não presta, é patriarcal. Muitas religiões, inclusive, se constituíram dentro de um contexto patriarcal. A gente, inclusive, um exemplo, a Igreja Católica mesmo. O cristianismo ele se constitui dentro de um contexto patriarcal. A Bíblia ela é extremamente patriarcal, mas é o contexto daquela época. Então, a forma como eu interpreto hoje, como eu trago para os dias de hoje, como eu pratico isso, é que acabam reforçando uma ideia de patriarcado que está no passado, que já foi, a gente precisa ressignificar. Então, eu diria assim, de que não necessariamente as religiões são dessa forma, mas é como se pratica, né? É como, às vezes, como se interpreta. Nem todo mundo é assim, né? Temos pluralidades também dentro das religiões. A gente sabe que existe, né, um conservadorismo, né, dentro dessas igrejas. Eu digo isso, né, porque eu tenho frequentado, né, a Igreja Católica e a gente sabe que a Igreja Católica ela é altamente conservadora, patriarcal, tanto que você vê que não existe mulheres no sacerdócio, né? Você tem lá o Papa, né? E tem lá, né, os padres, somente eles podem exercer, né? Tem uma vida mais pública, né? E as freiras, né, elas são mais reclusas, tem isso também. Então, a gente sabe disso, mas é como você muito bem colocou, é uma questão de interpretação. Embora a gente tenha aí o Papa Francisco, né, que esteja dando algumas aberturas, mas olha os ataques que ele recebe dentro da própria instituição. Porque Exato. existe, a Igreja Católica é enorme, ela é uma instituição muito antiga, né?
E ela tem, assim, tem vários grupos. Tem um lado conservador muito forte. Então, o Papa Francisco, ele é mais progressista. E ele sofre ataques. É complicado a gente mudar essas estruturas, porque o patriarcado, né, esse sistema patriarcal, ele está estruturado institucionalmente. E isso não foge das igrejas. Agora, isso não significa que não exista luta, que não existe a resistência. Existe hoje, né, dentro, né, que aí como eu também estou tentando estudar um pouco sobre isso, sobre a teologia feminista. Tem mulheres, tanto dentro do meio evangélico, protestante, como dentro da Igreja Católica, que pensa dentro desse viés da teologia feminista, que vai justamente questionar isso aí, né? Então, agora é claro que não é algo que todo mundo, né, que seja um conhecimento, né, que todo mundo sabe, por quê? Né? O próprio feminismo, ele recebe, tem um estigma, tem pessoas, tem próprias mulheres que não gostam de ser identificadas como feministas, porque justamente tem aquela questão, porque eu sou feminina, não sou feminista, porque liga aquela ideia, porque é feminista, odeia os homens, ela não gosta de homem, e é isso, é aquilo, porque justamente o que, gente, fazem isso? Que é para justamente desvirtuar o movimento. Não, feminista é porque elas querem ser mais do que os homens. Aonde isso? Né? O feminismo é a luta pela igualdade, não é uma inversão, né? Então, eu acho que Cíntia quis provocar, né? Isso aí seria tema de uma outra live, na verdade, né? Mas Viu, Cíntia? existe, né? Inclusive, Existe sim, né? A gente sabe que o patriarcado também está muito forte ainda dentro das religiões, mas não significa que não exista luta, não existe a resistência, né? E nem também implica dizer, você é feminista, eu não posso ter uma religião. Quem disse? É nesses espaços que nós precisamos estar, né? Para exatamente. justamente fazer o enfrentamento e fazer diferente. Não, não é assim. E fazer com que as pessoas repensem. Né? Se a gente é isso que é importante, a gente ter o conhecimento, porque é isso. O que é feminismo, né? A gente precisa estudar para essa tomada de consciência, mudar, como uma coisa que você falou, Sabrina, que eu concordo demais, e mudar o comportamento. Quando a gente muda o comportamento, a gente chama a atenção do outro e não passa a aceitar determinadas coisas para fazer com que o outro o quê? Repense o seu comportamento. Né? E é isso que a gente precisa, né? Por isso que eu digo, a gente precisa de uma educação feminista, sim. E aí a educação feminista não é só para mulheres. Precisa dessa tomada de consciência das mulheres? Precisa. Urgentemente. Para justamente evitar que elas reproduzam, né? Porque a gente não foge dessa educação. Homens e mulheres tiveram essa educação, né? Patriarcal, machista. Então, quando a gente, né, tem essa tomada de consciência, a gente passa por um processo de quê? De desconstrução. Não é isso, Sabrina? Então, quando a gente vai desconstruindo na gente, né, essas questões padronizadas, né, essas ideias machistas dentro da gente, a gente vai mudando o comportamento, é claro que isso vai chamar atenção. E muitas vezes as pessoas, como você falou, vai chamar de anormal, vai fazer crítica, né? Mas aí, quando a gente tem consciência, a gente tem ciência de quem nós somos, isso não nos abala. Pode deixar a gente um pouco triste, né? Assim, né? Mas isso não nos abala, né? E sabe que aquela pessoa precisa, a um determinado momento ela vai ter a tomada de consciência dela, ou não, né? Mas a gente espera sempre que sim, né? Mas é isso, a gente vive aí né? A gente vê aí o patriarcado aí tentando resistir, mas a gente é resistência. Muitas coisas a gente já conseguiu, né, Sabrina? Muitas pautas, Sim, muitas lutas feministas nós já conseguimos, até o direito está aqui, né? Você como exatamente. doutoranda, eu como professora trabalhando, você também, né? Como eu digo para minhas alunas, vocês estão aqui estudando, isso aí é resultado da luta feminista. Agradeça às mulheres que muitas até perderam a vida. Não chegaram a chegar nos bancos escolares, mas garantiu vocês sentarem, né? Então Exatamente. a gente está fazendo esse papel, dando continuidade para que as gerações, muitas coisas que a gente luta hoje, eu tenho plena consciência que a gente não vai ver, porque são coisas que a gente consegue só a longo prazo, né? E a vida da gente é curta aqui, né? Se a gente vive 100 anos, meu Deus, vive muito, né?
Então é isso. Então, o feminismo, né, ela é uma luta muito necessária, né? Nós precisamos muito e muitas outras avanços a gente precisa, né? Ainda, né, Sabrina? Sim, com certeza, Solange. É um processo lento, mas é um processo também muito bom. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante é quando você falou tomada de consciência. Para mim, tomar consciência também desses processos de desigualdade e luta pela igualdade se chama empoderamento. Né? A gente pode E chamar também de empoderamento. A tão falada frase, né? Empoderamento, sou empoderada. E aí o empoderamento não é fácil, não. É uma coisa muito difícil, porque existe uma série de dificuldades. Além das dificuldades, digamos assim, que a sociedade nos coloca com relação a alcançar certos lugares de trabalho, certos postos de trabalho, certas situações, que a gente tem que abrir mão de muita coisa, inclusive. Tem também a dificuldade de ser aceito, né? No seu meio social. Existe uma série de coisas. A mulher, ela faz 30 anos, por exemplo, e todo mundo já começa aquela situação. Ai, não vai ter filho. E não vai ter filho. E não sei o quê. E você tá velha. E não sei o quê. Sabe, tipo, o cara faz 30 anos, ele tá ali, a pleno vapor na vida profissional. A mulher não. Inclusive, isso é um debate que se tem muito sobre as mulheres que fazem parte das áreas científicas, acadêmicas, que quando elas se tornam mães, né, geralmente nessa faixa de 30, 35 anos, por aí, perto dos 40 também, né, hoje a gente acaba conseguindo ter filho mais tarde, existe uma queda na produtividade dela enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto cientista. Por quê? Porque a tarefa de maternidade fica só para ela. Ninguém é, discute quando um pai ele é ausente. Ninguém discute isso. Agora, aham, se uma mãe é ausente, ela vai, né, direto para o fogo do inferno. Porque vai. ela escolheu o trabalho, não escolheu o filho, não escolheu a carreira recriminadíssima. E aí eu estou dizendo que a pessoa tem que abandonar nada disso. Você tem que dividir, você tem que observar essas desigualdades. Né? Por que, que isso só é para as mulheres? Por que, que o homem não divide? Quantos de vocês aqui têm pais e mães que são realmente presentes, que dividem a criação? Né? Já que a gente está falando para uma turma de estudantes. Eu mesmo, Isso. meu pai foi ausentíssimo a vida toda. E ele nunca foi culpabilizado por isso. Ninguém nunca chegou para questionar por que, que ele não foi mais presente, sabe? E isso é errado, porque a mulher acaba tendo que abrir mão de sua carreira, de chegar a um determinado cargo, de ter independência, de, consequentemente, conseguir se empoderar socialmente, ter todos os meios para isso. Por quê? Porque a gente tem uma série de degraus para superar que são muito complicados. E a sociedade ainda coloca pra gente umas armadilhas. Pra que dizer assim, ó, É, você não vai chegar ali, não. é. E uma coisa que você falou importante também, Sabrina. Não precisa a gente ir para muito longe para ver essas desigualdades, não. A gente vê dentro de casa. E eu falo das suas palavras a minha, né? Meu pai, né? Eu tive meu pai aqui presente, mas no sentido assim, de trabalhar, prover a casa, né? Assim, né? Mas assim, questões de trabalho doméstico, não. Meu pai nem botava nem a comida no prato. Ele senta na mesa e que minha mãe fazia e botava, né? E até mesmo as Hoje, questões de afeto, né? é, Os homens são criados e ensinados, né? Que eles não podem demonstrar afeto. Também existe muito isso também. A gente tem que falar de uma coisa importante, que machismo não é uma coisa só de homem, não. Existe também mulheres machistas, infelizmente, que criam homens que não sabem cozinhar, não sabe sequer fazer uma mala para viajar, sabe? Assim, tudo precisa de uma mulher e transfere essa dependência da mãe para a o nome esposa. diz que isso é trabalho de mulher, não é trabalho para homem, né? Pois, gente, pois é, né? Enfim, isso aí dá outro debate. Dá outra live, é verdade. Então, Sabrina, nosso tempo já está esgotando, temos só 3 minutinhos, tá? Foi ótima essa nossa conversa, na realidade, né? Eu acredito que foi bem proveitosa, né? Para as pessoas que acompanharam aqui, né? Eu vi aqui bastante a presença de alunos e alunas, né, da escola.
também de alguns professores, professor Robson que entrou, professor Exílio, professora Cíntia também que está apoiando o projeto, né? Então, assim, obrigada, né, às pessoas que acompanharam, né, que participaram, fizeram comentários, fizeram perguntas, muito obrigada. E obrigada, Sabrina, mais uma vez, por sua gentileza, por sua disponibilidade em tratar esse tema, né, e apoiar o projeto. Muito obrigada. E só lembrando, pessoal, amanhã tem a roda de diálogo com o professor Jailson Rocha e o tema promete, porque ele vai falar justamente sobre o tema. Feminismo é só para mulheres? Qual o papel do homem na luta feminista? E aí, eu estou ansiosa para ouvi-lo amanhã. E convido, né, Eita, vocês novamente a participar. vai ser massa, viu? Também estou ansiosa. Já conheço o Jailson de longa data, vai ser um debate bom. Que Obrigada, massa. Solange. Parabéns pelo projeto, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada a todo mundo que acompanhou até agora, todos os seus alunos e alunas, professores, amigos que entraram também, que eu vi aqui. E obrigada por todas as participações, comentários. E vamos juntas, né? Vamos fortalecer juntas essa causa. Exatamente. Então tá certo. Então, Sabrina, boa noite para todos vocês. Eu vou encerrar aqui para deixar salvo, porque teve alguns alunos que justificaram que não iam poder assistir por conta de questões de trabalho, tá certo? Então, Sabrina, tchau. Tchau, pessoal que participou. Até a próxima. Quarta-feira que vem tem mais. Tchau, Sabrina. Tchau, pessoal. Tchau.